Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que ele vendo se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis a cabeceira, e estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos aqui, ó Pai amado, um texto, Senhor, para ser estudado essa noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos oriente a compreender a Tua palavra e, acima de tudo, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que esse texto, Senhor, não seja mais uma história a ser aprendida, mas seja, ó Deus Todo-Poderoso, um ensinamento para as nossas vidas e para os nossos corações. Que nós possamos compreender, ó Pai, a verdade aqui escrita para os nossos corações hoje, para que nós possamos nos posicionar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Esse texto a gente quero ler com os irmãos até o capítulo, até o versículo 18. Porém, vamos dar uma paradinha aqui só para a gente entender como foi que Elias chegou lá na caverna, porque a gente vai falar sobre Deus tirando ele da caverna, mas eu quero que você entenda como foi que Deus, como foi que ele chegou naquela situação. Ele tinha lutado, né, ali espiritualmente falando, com os profetas de Baal, tinha mandado matar os profetas de Baal, e agora ele estava fugido, porque Jezabel o ameaçou. É como ele disse assim: você é Elias, eu sou Jezabel, eu vou mandar te matar. Você matou os meus profetas, eu vou mandar te matar agora. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa que Deus mandou a gente fazer, depois vem uma retaliação do adversário, vem um levante contra as nossas vidas e nós nos amedrontamos. Pensa, Deus usou aquele homem para fazer cair fogo do céu, deu autoridade espiritual e força para ele matar aqueles 400 profetas que estavam ali falando e ensinando heresias ao povo, ensinando o paganismo, nem heresias, o paganismo mesmo ao povo. E agora ele consegue vencer todos, e aí uma mulher fala: ah é? Agora eu te mato. Aí ele foge. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui rapidamente, antes da gente passar para o outro texto. Se Elias ficasse e encarasse, podia acontecer uma coisa: ele virar um mártir para a nação de Israel. Porque ele ia morrer depois de ter feito uma coisa maravilhosa, ainda seria morto. Ele fugindo fica como um covarde. Então, aparentemente, Jezabel tinha tido uma vitória aparente ali. Porque ela vê, ela ameaça, ela lança a palavra que certamente foi entregue por outras pessoas, e aí Elias, o profeta de Deus, aquele homem ousado, foge. Então, diante dos olhares humanos, ele tinha se transformado no covarde, tinha fugido. E ele vai e pede a morte. Ele se deita debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e ele fala: eu quero morrer, não quero mais viver não. Eu vou lá, faço a vontade do Senhor, e agora estou sendo ameaçado de morte. Quantas vezes depois de nós termos feito aquilo que nós
tínhamos que fazer, nós ficamos constrangidos por causa das ameaças. E aí, o profeta, vamos passar agora lá no finalzinho. O anjo deu uma comida para ele, versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Deus não manda ele voltar. Deus não manda ele voltar lá e encarar Jezabel. Nem sempre você vai ter que voltar lá e encarar aquele que está te ameaçando. Quando é uma ameaça de vida, você tem que ver o que Deus está falando. Deus não tinha mandado ele ficar lá. A partir do momento que eu não tenho outra para ficar, eu vou embora. Então, humanamente falando, fica uma meia vitória para Jezabel. Mas ele era homem de Deus, estava atento à voz de Deus. E quando Deus fala com ele lá, quando ele está ali deitado, Deus fala com ele, ele ouve e ele atende. Aí o anjo aparece e fala: come essa comida aqui. E você vai caminhar 40 dias, 40 noites. Não é isso que ele fala aqui? Vamos ver? É no outro texto que fala então, né? Eu não anotei outro texto. Versículo 8. Versículo 8? Não, no 8 fala... tá certo, desculpa, esse mesmo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, caminhar 40 dias e 40 noites... Não que ele não tirasse lá o momento de descansar, que ele não, né? Mas ele caminhou dia e noite para chegar até Horebe. Não pensei em pesquisar aqui sobre a distância percorrida, mas 40 dias e 40 noites, um homem caminhando é muita coisa. Um ser humano caminhando é muita coisa. Por mais que fosse uma mulher, seria uma longa distância se você caminha 40 dias e 40 noites, ainda que você faça intervalos regulares para descansar um pouco. Sem comer e sem beber mais nada. Pensa no desgaste físico que isso é. Porém, nós precisamos lembrar que ele foi alimentado por Deus ali. A gente aí fazendo jejum de 40 dias, mas os 3 jejuns de 40 dias que a Bíblia cita são 3 situações completamente diferentes. Moisés, ele estava na presença de Deus e uma nuvem envolvia Moisés. Pensa, você está lá na glória de Deus, você não vai sentir suas necessidades físicas. Porque é uma coisa sobrenatural. Ele estava ali no momento com Deus ímpar, uma coisa única na Bíblia. Ali recebendo de Deus orientações, recebendo de Deus um modelo do tabernáculo, recebendo de Deus leis para o povo. Depois dessa situação aqui, em que Deus quer falar com o profeta, ele fala: você vai caminhar até o Monte Horebe, porque eu vou falar com você lá. E Elias vai para o Monte Horebe. E ele vai após caminhar, ele vai após comer uma comida trazida pelos anjos. Os anjos do Senhor é que trazem o alimento para o profeta. Gente, quem já comeu comida de anjo aqui? Difícil, né? Como é que a gente pode comer uma comida que o anjo vai trazer para a gente? Só uma coisa assim, sobrenatural. Porque até então, as outras vezes que aparece anjo aqui, é o homem que oferece no holocausto ali, o sacrifício diante do Senhor. Mas agora os anjos estão trazendo comida para aquele homem, para aquele profeta de Deus. Então ele caminha, levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Só voltando um pouquinho para completar, que eu falei que tem 3 jejuns da Bíblia de 40 dias. Então o primeiro foi de Moisés, lá no monte com Deus, Deus falando com ele o tempo todo. Depois Elias foi para uma caminhada, depois de se alimentar da comida dos anjos. E o terceiro foi Jesus Cristo. Depois de ser batizado, ele vai conduzido pelo Espírito. Então não é coisa da carne, não é quando a gente quer fazer um propósito desse e acha que a gente vai conseguir fazer, não. Moisés fez, Elias fez, Jesus fez, eu faço também. Peraí, quem te mandou fazer isso? Esses homens receberam orientações específicas. Moisés, Deus manda ele subir. Elias, Deus manda ele caminhar. E Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito. Então às vezes a gente quer fazer um negócio que a gente viu o outro fazer
e aí dá com os burros d'água. Não tem vitória nenhuma, não tem condição nenhuma de ter êxito numa jornada dessa. Mas aí Deus tinha ainda uma situação, um trabalho na vida de Elias. E aí, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando ele, depois de caminhar os 40 dias, quando ele chega no Monte Horebe, ele vai para uma caverna e fica ali. E Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus percebe a situação que ele estava. É uma coisa tremenda, irmãos, que eu quero também ressaltar aqui, é o seguinte: às vezes nós estamos passando por um momento muito difícil na vida da gente, né? E a gente quer mesmo se esconder, a gente quer se colocar num buraco, quer enfiar a cabeça no buraco e ficar lá. Mas Deus manda Elias caminhar e ele caminha. Deus manda ele comer, a comida ele come. Deus conversa com ele e ele responde. Então não é, ainda que ele estava apático naquele momento por causa da luta, por causa da tribulação, e todos nós podemos passar por situações assim, nós ainda assim precisamos estar atentos à voz de Deus, porque Deus continua falando conosco. Ele está vendo a nossa situação, mas não era uma situação de falta de fé. Ele estava triste, ele estava abatido. O povo, eles falavam: você espera o quê? Depois de um milagre daquele, o povo vai se levantar, o povo vai tomar a voz. Não, a situação continuava, aquela mulher continuava dominando a nação de Israel. Então não é fácil você lutar e você não ver retorno do outro lado. Elias estava lutando e aparentemente ele não estava sozinho, eu estou sozinho. Eu fiquei sozinho. Eu matei os profetas de Baal, mas eu continuo sozinho. Ninguém veio aqui ao meu auxílio. Ninguém veio me apoiar nesse momento. O povo não se levantou, não sacudiu o jugo. O povo continua ali e Jezabel continua ameaçando. Então, ele vai e fala com Deus. E Deus chama ele e fala: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tudo que o Senhor manda fazer, eu faço. Eu cumpro, arrisca aquilo que o Senhor manda eu fazer. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E aí quando ele fala buscam a minha vida, ele não estava se referindo somente a Jezabel, porque Jezabel tinha os seus soldados. E muitos ali entre aqueles que estavam apoiando Jezabel eram também judeus. Judeus que estavam buscando a vida do profeta de Israel, do homem de Deus, para matar. Segundo a orientação de uma bruxa, de uma mulher perversa, de uma mulher que estava ali para destruir a nação de Israel, para oprimir o povo de Deus. Que situação é essa que o profeta se encontrava? Então, às vezes, a gente julga, muitas vezes, a atitude daquele que está passando pela luta, mas a gente não consegue medir o tamanho do problema que ele também está enfrentando. E ele, o Senhor, lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Vai para fora, Elias, sai da caverna, vamos conversar aqui fora. Levanta aí, você é um homem. Vamos conversar aqui agora, vamos colocar essa situação aí. Eis que, aí ele saiu, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um homem que tinha visto, né, Deus operar, mandar fogo do céu. Um homem que tinha orado e caído fogo do céu sobre aqueles homens que foram lá buscá-lo, do rei. Um homem que tinha curado reis, que tinha visto tanto milagre. Agora ele está vendo um milagre diferente, um mover diferente naquele lugar. Primeiro vem um vento, aqueles ventos que vem derrubando tudo,
né? Imagino tipo um tornado, um vendaval, uma coisa assim muito forte. Depois vem um terremoto. Está lá no meio do nada, de repente um terremoto. Daqui a pouco vem um fogo. E Elias ali, do lado de fora da caverna, porque ele já não estava dentro, ele estava do lado de fora e vendo tudo aquilo. Né? Aí mas o Senhor estava ali. Quem teve uma outra experiência forte com Deus também assim foi Moisés. Deus está ali, ele está ali escondido e Deus passa ali, coloca a mão sobre ele e Deus passa diante dele. E agora nós estamos vendo que o profeta Elias também experimenta uma situação semelhante. E depois do terremoto, o fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu, aliás, ele estava dentro da caverna, desculpa. E sucedeu que, ouvindo a Elias, ouvindo a voz, envolveu o seu rosto na sua capa, se cobriu e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E aí ele repete tudo. Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Você vê que ele fala a mesma coisa que ele tinha falado com Deus da primeira vez. E o Senhor lhe disse: vai, volta-te pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Deus mostra para ele, em primeiro lugar, Deus se mostra para ele. Estar atento a Deus é muito importante, às vezes a gente não consegue vê-lo. Ele passou por todas aquelas situações ali climáticas, vamos dizer, né, na natureza, coisas fortes acontecendo ali ao redor dele. Imagina o medo, o homem já está apavorado, escondido dentro de uma caverna, com medo de morrer de Jezabel, dos soldados dela, e agora de repente passa todo esse... Você quando vê um vento mais forte, você já fica tremendo? Imagina um vento daqueles de mexer com os montes, de repente um terremoto, de repente um fogaréu. Pensa na situação daquele homem. E ele ficou ali. E aí depois Deus, numa voz mansa e suave, chama aquele homem para fora. Aí ele vem, se coloca diante do Senhor, repete a mesma queixa, o mesmo lamento, porque era aquilo que estava no coração dele. Não adianta você chegar a querer bancar o forte se o teu coração está quebrantado. Então o coração dele estava ali, ó, pequenininho, por causa da luta, por causa dos problemas. E aí Deus fala com ele: olha, você vai ungir o Azael, rei da Síria, você vai ungir o outro é Jeú? Não. Jeú. Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você vai ungir essas 3 pessoas, ou seja, o teu ministério ainda não acabou. Você ainda tem uma tarefa a cumprir. Estava no finzinho? Estava sim. Porque agora ele começa a preparar o profeta que vai ficar no lugar dele após ele ser elevado aos céus. Então ainda tinha alguma coisa para fazer. E lembra que eu falei, agora presta atenção, lembra que eu falei no começo que ele sai de Israel fugido de Jezabel? Pois é ele que Deus ainda usa, ele ainda vai lá e ele ainda vai profetizar para Acabe e para Jezabel acerca da morte. Ele volta, antes dele morrer, ele volta e ele sai de lá. Ele não vai sair desonrado, porque ele era o homem de Deus. Ele não vai sair daquele lugar desonrado, porque Deus tinha ainda uma obra para fazer na vida dele. Então ele vai passar um tempo ainda caminhando com Eliseu, para preparar Eliseu para a obra, porque pensa, Eliseu também fez grandes coisas em Israel. Foi usado poderosamente. Deus precisava
que Elias trabalhasse ainda com Eliseu, que Eliseu visse o ministério de Elias, porque seria uma coisa muito séria, muito forte. Então você precisa de um chamado e precisa também de um preparo. Deus prepara os homens. Muitos estão sendo preparados sem saber, na sua profissão, na sua vida cotidiana, e Deus está preparando aquela pessoa através de alguma situação que ela está enfrentando na sua vida. E são essas situações que ele vai enfrentar que vão fortalecê-lo, que vão capacitá-lo, para que ele possa se tornar um vencedor. Então Eliseu sai de Israel, num primeiro momento, como se fosse um fugitivo, mas de repente ele volta ali de novo, ele mostra que ele continuava sendo um profeta de Deus, e que Deus continuava usando a palavra de Isaías, continuava usando a vida de Isaías. E Deus vai sendo glorificado através destas coisas. E aí ele prepara o profeta dele, prepara aquele que irá dar continuidade ao seu ministério, porque Deus precisava de homens, além dos profetas, porque Israel tinha muitos profetas, né? Me esqueci agora o nome daquele eunuco que vai lá e esconde 50 e 50 os profetas de Israel, ele esconde em covas e alimenta eles com pão e água durante aquela estiagem, durante aquela seca tremenda de 3 anos e meio que aconteceu em Israel. E ele esconde esses homens para que Jezabel não os matasse. E ele, sendo eunuco, trabalhando para o rei, tendo acesso à despensa do rei, ele pegava dali mantimento e levava e alimentou aqueles servos do Senhor para que não fossem mortos. Então, tinha mais gente ali com ele. Tinha mais gente que continuava firme, que continuava fiel ao Senhor. E que se não tivesse sido escondido, eles sairiam mortos, porque eles não iam servir a Baal juntamente com os demais que se acovardaram e com medo por causa do medo de Jezabel, temendo pelas suas próprias vidas, acabaram se curvando diante da estátua de Baal, adorando, né, aquele Deus maligno, né? Então nós precisamos aprender isso. Você pode passar por luta, você pode passar por prova, e você vai passar por luta, e você vai passar por prova, mas não quer dizer que Deus te abandonou, e nem quer dizer que não existam mais homens e mulheres fiéis. Israel estava dominado pelas feitiçarias de Jezabel e de todos aqueles profetas de Baal, mas ainda ali haviam homens e mulheres tementes ao Senhor. Nós temos visto hoje muita apostasia, muita coisa terrível até dentro das igrejas, mas não quer dizer que não existam homens e mulheres de Deus. Ainda existem homens e mulheres de Deus, porque quem mantém a sua obra é Deus. Quem vai permitir, quem vai fazer com que os servos fiéis dele permaneçam fiéis, aqueles que são de Deus permaneçam fiéis, é o próprio Espírito Santo de Deus. Deus fez isso no passado, Deus continua fazendo isso hoje nas nossas vidas. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar que a obra de Deus ela não vai parar por causa de fulano, de ciclano, por causa de ameaça de Beltrano. A obra do Senhor vai continuar, Deus vai continuar levantando homens e mulheres fiéis, Deus vai continuar levantando pessoas para proteger, para dar suporte àqueles que são fiéis. Essa é a nossa jornada diante do Senhor. E quando muitas vezes parece que as coisas estão difíceis do nosso ministério, Deus levanta pessoas para nos sustentar. O próprio Deus se manifesta muitas vezes para que a gente não venha desanimar, para que nós possamos cumprir o nosso ministério até o fim. Amém? Então guarda isso no teu coração. Obadias. Glória a Deus. Estava aqui como eu estava, eu nem estava tocando para falar. Então foi Obadias, ele era eunuco do rei Acabe, e ele esconde os profetas do Senhor. Da casa. Oi? O mordomo da casa. Era o mordomo da casa, né? Falamos juntos. E ele esconde aqueles homens de Deus, profetas do Senhor, para que não fossem mortos por Jezabel. Então sempre vai ter aquele que dá proteção, sempre vai ter aquele que dá suporte. Por quê? Porque é Deus. Deus levanta pessoas. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar e nos dar suporte no momento da dificuldade.
O próprio Deus se manifesta quando se faz necessário para que nós possamos ter visibilidade lá do que vai lá na frente. Porque eu estou vendo só o que é aparente, só o que está diante dos meus olhos. Então Deus muitas vezes se manifesta a nós para que a gente consiga enxergar o que está lá na frente. Você não está vendo, mas eu estou te mostrando. Você ainda tem uma jornada, você tem que preparar pessoas para ficar no teu lugar. E aí ele fica ali ainda por mais uns anos, a gente não sabe quanto, até que ele até que ele já está, que Eliseu já está preparado, e aí Deus eleva. E Deus fala tanto com Elias, quanto com Eliseu, quanto com os profetas por onde eles passam. Todo mundo fala, olha, hoje Deus vai levar o teu Senhor diante de ti. Aí ele fica quieto aí porque eu já sei. Então Elias sabia, Eliseu sabia e os outros profetas também receberam essa revelação. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. É coisa de Deus mesmo. Até que tudo esteja pronto, então Deus leva ele. E ele, olha que coisa maravilhosa. Jezabel planejava matar Elias. E muitos dos servos e dos profetas de Baal, dos servos de Baal que ficaram, queriam também a morte, a cabeça de Elias. Profetas de Acera, profetas dos outros deuses que eles serviam, queriam a cabeça de Elias. Mas Deus fez algo tão maravilhoso que Elias não morreu como morrem os homens. Ele foi elevado ao céu sem passar por essa morte aqui. Que coisa tremenda. Para envergonhar, para mostrar para o diabo, você não tem poder sobre aqueles que eu protejo, sobre aqueles que eu cuido, sobre aqueles que eu quero. Então não vai acontecer. Para mostrar que você não tem poder, eu vou levá-lo, mas eu vou levá-lo, vai ter um redemoinho levando ele para o céu. Então Deus faz carro de fogo, passa aquela carruagem de fogo e ele é levado no redemoinho. Então esse é o Deus a quem nós servimos e nós precisamos entender isso. Para que no momento da luta, no momento da adversidade, a gente não venha ficar prostrado, desanimado e achando que tudo acabou. Não acabou. Só acaba quando Deus determina. Amém? Glória. Graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos